pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro ao vivo por aqui. Vamos chegando todo mundo. Boa tarde, Washington. Boa tarde a todos. Vamos chegando por aqui. Hoje o tema da nossa live está muito especial. A gente vai falar sobre a desvalorização e como essa sensação de desvalorização pode afetar o seu corpo, seja através de uma alteração física, de alguma alteração emocional, alguma alteração comportamental. Então vamos chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui na nossa live, a gente vai fazer aqui esse bate-papo com o Thomas, que é um colega de profissão. Thomas, você tá aí? Vamos ver se ele já chegou. Boa tarde para todos. Tá tudo certo com o som, com a imagem? Tá tudo bem? Tudo ok? Show! Sejam todos muito bem-vindos, gente. Enquanto o Thomas ainda não chega, Thomas, se você estiver aí, manda um ok. Ah, ele já enviou a solicitação. Deixa eu aceitar aqui, gente, a gente já começa o nosso bate-papo. Thomas? Boa tarde, tá me Oi, ouvindo? Thomas. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Tá tudo certo com o som? Tá tudo ok? Pra mim tá tudo ok. Quando eu falo, parece que eu sinto travar. Tá tranquilo aí? Tá, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá tudo certo, Legal. pessoal? Com o som, se alguém puder sinalizar, tanto o meu quanto o do Thomas? Tudo ok? Pra mim tá ok, Então, você, imagem e som. não sei, parece que o seu som tá um pouquinho ruim pra mim, Thomas, mas eu Deixa não eu sei ver. se é só pra mim. Tudo certo? Tudo show. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre a desvalorização. Thomas, muito obrigada pela presença, viu? Tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser muito produtivo. Eu sempre falo que é muito importante a gente trazer essa consciência, esse olhar integral, né, sobre saúde. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Com certeza. Eu que agradeço. É sempre legal falar junto com outras pessoas que pensam como a gente, né? Eu sempre falo que no decorrer das divulgações, das lives, dos conteúdos, a ideia é sempre mostrar um caminho um pouquinho diferente do convencional, porque às vezes se você ficar sempre no mesmo caminho, sua resposta vai ser sempre a mesma. Então, quando a gente consegue desviar um pouquinho o caminho, olhar algo diferente, algo novo, algo que eu nunca enxerguei, e eu conseguir mudar uma percepção, pode ser que meu corpo também se comporte de uma maneira diferente. Então a ideia é sempre mostrar esse olhar um pouquinho mais alternativo e é sempre bom falar com pessoas que pensam como a gente, né? Muito bom, gente. Boa tarde, Leila. Boa tarde a todos. Vamos chegando todo mundo, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre a desvalorização e como essa sensação de desvalorização pode afetar a sua vida hoje. Mas para quem ainda não me conhece, vou me apresentar rapidamente, depois o Thomas também se apresenta. Então, eu sou a Thaís Silveira, sou terapeuta integrativa, especialista e pioneira da técnica Seven Healings no Brasil. Também tenho formação em medicina germânica, também sou bióloga, graduada pela Unicamp. Então, aqui, como o Thomas estava falando, a gente traz uma visão integral sobre saúde, né? Eu sou especialista na técnica Seven Healings, que é uma técnica de autocura, onde a gente vai tratar além do sintoma. Então, a gente vai na causa, no conflito real e emocional que está gerando alguma alteração no seu corpo hoje, seja alguma alteração física, alguma alteração comportamental, alguma alteração emocional. Então, aqui é uma abordagem terapêutica integral, né? Eu sempre falo que a gente trata o indivíduo e não só o sintoma ali de forma local. Porque a sua história de vida importa, as suas emoções importam, né? A sua estrutura familiar importa, as suas percepções importam, a forma que você sente, a forma que você percebe o mundo, tudo isso importa na nossa abordagem terapêutica, né, Thomas? E é como o Sim, Thomas estava falando no início, a partir do momento em que você se abre para uma nova percepção, um novo olhar, o seu corpo ele tem, né, outro caminho também para melhorar, você tem uma nova chance de melhorar de forma integral, de forma eficaz, né? Então, essa aqui é a nossa abordagem terapêutica. Se o Thomas quiser falar um pouquinho também do seu processo terapêutico, se sim. apresentar para quem não conhece. Para quem não me conhece, prazer, né? Sou Thomas Tint, sou profissional da saúde há quase 12 anos, minha formação profissional é como fisioterapeuta.
Dentro da fisioterapia, eu tenho a especialidade da osteopatia, que é uma parte da terapia manual. E eu gosto muito de falar sobre esse tema de hoje, porque foi justamente esse tema que me fez chegar até aqui. Então, eu trabalhei com dor física a vida toda, praticamente, e eu comecei a perceber que mais de 90% das questões das dores físicas não eram físicas. Sempre tinha uma história por trás, algo relacionado, algo como a gente chama, né, uma percepção emocional, um sentimento, enfim. Sempre tinha uma história. E aí eu ficava meio preso, porque eu trabalhava em cima da dor, chegava um momento que não alavancava, não saía dali. E aí eu fui me cercar de outras filosofias e técnicas para poder ajudar essas pessoas que vinham com dor até mim. E aí eu conheci medicina germânica, enfim, uma infinidade de coisas, né, que eu fui me segmentar e me cercar para que eu pudesse ajudar. E aí, dentro desse processo, eu entrei na Seven Healings, e aí foi onde eu conheci a Thaís também. Então, também sou um dos pioneiros da técnica no Brasil, trabalho com a técnica. E hoje eu trabalho também com um processo terapêutico, no qual eu abordo algumas outras questões também associadas. Como a Thaís falou, está tudo envolvido. As coisas sutis também estão envolvidas no corpo físico. Então, a questão familiar, a questão de subconsciente, tudo que está enraizado, que a gente não enxerga conscientemente, muitas das vezes, para tratar algo que está crônico, é necessário dar um olhar para aquilo, trazer para a consciência, dar uma ressignificação, desbloquear alguma coisa que não está andando certo, para a gente ter um resultado melhor em cima disso, né? Então eu gosto desse tema porque foi justamente o que me fez me cercar dessas técnicas e dessas filosofias, que é o que a gente vai abordar aqui hoje, né? Não só as questões físicas, mas algumas questões mais sentimentais, emocionais, comportamentais. É isso. Muito bom. Então, compartilhem também, pessoal, com mais pessoas essa live, para que a gente alcance aí mais pessoas. E agora a gente vai entender, então, o que será que é essa sensação de desvalorização? Coloquem aí também nos comentários se vocês forem tendo dúvidas, os insights, tá? E vão participando aqui, para a gente ter um bate-papo bem bacana. Então, como que essa sensação de desvalorização, né, ela pode se manifestar? Então, a gente vai trazer alguns exemplos e você vai entender também de onde ela pode vir, né, Thomas? Vai fazer essa contextualização. Então, se você quiser começar. Cortou um pouquinho para mim o que você falou. Eu não sei se cortou para todo mundo. Ou sou eu aqui? Tá me ouvindo, pessoal? Tá me ouvindo, Thomas? Tá tudo certo? Tem hora que dá uma cortadinha, mas eu entendi. Eu tô ouvindo bem. Pessoal, tá tudo certo com o som? Bom, se tiver algum problema, vocês me sinalizam, tá? Ah, tem aluno Tem aqui, gente, turma tem gente da turma, mas ó, a gente é da turma 4, né? Tá cortando, ó, a Glaucia falou que tá cortando também. O meu som, gente, é o meu? Em alguns momentos o seu som cortou para mim, mas parou. Não Tá, sei se o voltou. meu também. Acho que voltou. A maioria Bom, tá falando que tá bom. Tá, vamos seguir então. Então, como que será que essa sensação de desvalorização ela pode se manifestar no corpo, né? Existem alguns sinais. Vamos ver se vocês vão também se identificando, tá? E a gente vai aprofundando nesse tema e a gente também vai entender de onde que essa sensação pode vir, né, Thomas? Então, Sim. um dos sentimentos, coloquem isso, vocês vão se identificando também. Você já se sentiu incapaz? Já se sentiu insuficiente? Ou às vezes você se sentiu que você não é bom o suficiente para realizar alguma coisa? Já sentiu isso? Já sentiu sensação de ser inferior, de inferioridade? De não se sentir suficiente? Às vezes não se sentir reconhecida? Ou o contrário, você está se sentindo travado ou presa, fazendo algo que você não gosta? Né? Isso são possíveis manifestações dessa sensação de desvalorização no corpo. E a gente precisa entender também de onde que ela vem. Se você quiser contextualizar um pouquinho, Thomas, como essa sensação de onde que ela pode vir, né? Muitas vezes ela não é de hoje. Eu sempre brinco que eu sempre pergunto, acho que você também faz dessa maneira, quais são as 3 principais queixas, por que você está aqui, né, trabalhando isso, enfim. E a sensação de incapacidade, ela é
assim, campeã de vendas, assim, quase todo mundo, principalmente o público feminino, traz essa questão da sensação de incapacidade. E até de modo geral, assim, não é nem, me sinto incapaz para fazer algo. Não, me sinto incapaz parece que em tudo, parece que eu sou parada nesse contexto. E aí, mas tem alguma questão física associada? E aí a gente consegue destrinchar qual incapacidade está relacionada realmente com aquela pessoa, né? É legal expor bastante esse tema, porque traz para a consciência algo que às vezes a pessoa ela está se tratando, está fazendo imensos tratamentos, achando que ela está buscando uma cura, né? Enfim, mas a maioria dos tratamentos procuram muito a modulação. Então, está se entupindo de remédio, está fazendo alguma terapia manual, alguma coisa que apenas está modulando e não buscando a cura. E está tudo bem também modular. Eu trabalho com técnicas de modulação. Então, a pessoa tem dor, vou lá, manipulo para modular essa dor. Mas que ela tenha consciência de que, para buscar uma real cura, uma real melhora, ela precisa, às vezes, olhar para um outro caminho, para um outro momento, tá? Então, muitas das pessoas procuram apenas a modulação. Então, quando você está tomando um remédio, você não está procurando uma cura. Você não está procurando a causa do problema. Você está procurando exatamente a modulação. Então, a gente expondo o tema aqui, por isso que é importante. A pessoa agora ela começa a ter uma escolha, né? Nesse momento, será que realmente eu estou buscando aqui melhorar? Ou estou só querendo dar uma dosadinha para viver um pouco melhor? Eu sempre trago essa reflexão. Você quer mesmo melhorar? Ou você quer só... Que está tudo bem também. Não, eu quero só modular e seguir a vida. Não quero tocar nesse assunto. Não quero entrar muito a fundo nisso, porque isso também me dói, me machuca. Você concorda com isso? Uhum. É mais ou menos assim que acontece, né? Não tem errado, né, Thomas? São dois caminhos diferentes e que não necessariamente eles se completam, né? Eles podem ser Sim. usados também de forma integral. Então não tem certo, não tem errado, é o que o Thomas está falando, exatamente. Mas que a pessoa tenha essa escolha, tenha essa consciência para ela escolher. Não, eu quero viver assim. Não, eu quero buscar uma melhora real. E aí sim buscar os tratamentos que proporcionam isso, né? E assim, não é que o tratamento vai te proporcionar isso. Você vai ter uma consciência de fazer as suas alterações, mudar o seu meio ambiente, enfim, para que você chegue naquele ponto. É fácil? Não é fácil. Mas pode ser recompensador, né? Muito bem. Da mesma forma que você é protagonista, você entende que de fato você é protagonista da sua história, né? Tanto da sua dor, quanto também da sua cura, né? Que é o que o Thomas está trazendo aqui. Você se torna de fato protagonista. Então, essa sensação, né, de desvalorização, de onde será que ela pode vir? Né? Existem questões muito profundas que podem vir de um acúmulo de experiências vividas que você viveu desde o ventre materno, toda a sua estrutura familiar, que podem estar refletindo no seu estado hoje, nessa sua sensação de desvalorização. Então, a sensação é só um sintoma, né? Existe uma profundidade de sensações, de experiências, de emoções que estão envolvidas nesse quadro, né, Thomas? Eu não sei se você quer contextualizar um pouquinho a parte da estrutura, né? Às vezes a pessoa, pode ter gente aqui que tenha, né, a sensação, me sinto desvalorizado, me sinto incapaz, me sinto... Enfim, mas às vezes a pessoa não tem a sensação, mas ela tem um sintoma físico que pode nos mostrar que ela está vivendo essa sensação. É uma via de mão dupla, né? Então, às vezes, a pessoa traz uma sensação de desvalorização, de impotência, de incapacidade, ou, às vezes, ela vem com enxaqueca, com dor no ombro, com dor lombar, e as coisas estão no mesmo caminho. Ou mesmo, nem tem um sintoma físico, mas tem um sintoma comportamental, que a gente pode até falar um pouquinho disso depois. Pode ser uma sensação, pode ser que ela não tenha a sensação, mas ela tenha dor física, pode ser que ela não tenha nenhum dos dois, mas tenha um comportamento alterado, né? E da onde que pode estar surgindo tudo isso, né? Eu sempre gosto de me basear muito na medicina germânica, porque é o que para mim mostrou o melhor caminho, mostrou a melhor visão, foi explicado em cima de leis que fizeram mais sentido, que fazem mais sentido dentro do modelo integral. Posso falar um pouquinho sobre? Claro, fica à vontade, Tom. Então a gente
para quem não conhece a medicina germânica, né? Então, ela sempre vai dizer que cada tecido do corpo, existem alguns tecidos pelo corpo, cada parte do corpo, às vezes, é envolto de algum tecido, né? Da parte embriológica, e ele se comporta de determinada maneira, dependendo do que eu estou vivendo ou não, né? Essa questão de incapacidade, de desvalorização, de impotência, de me submeter a coisas que eu não gosto de fazer, impacta uma área cerebral que automaticamente impacta uma área no corpo físico. Então, a área cerebral que impacta é uma parte da substância branca, para quem é curioso e quer saber. E quando a gente tem esse impacto na substância branca, automaticamente é o impacto, lógico, na região, e a região que acomete essa região no corpo físico, tá? Mas para acometer tudo isso, eu preciso previamente ter uma percepção. E a percepção é exatamente o que a gente está falando. É eu me sentir incapaz, é eu me sentir impotente. Ou de fazer uma ação, né? Ou de fazer uma ação, ou uma situação também, né? Então, um atleta, por exemplo, que não consegue dar um chute, que se sente incapaz, está vivendo processos emocionais e se sente incapaz de chutar, por exemplo, ou de correr. Ele começa a se botar em dúvida, as pessoas botam pressão e ele fica em dúvida. Então, ou uma própria situação. Então, eu não consigo dar um passo na vida. Eu me sinto preso na vida, eu me sinto sempre estático, eu não consigo dar um passo. Então, pode ser uma incapacidade real, eu não consigo fazer a ação, ou até mesmo uma situação, né? Então, essa incapacidade de fazer ou uma situação, ou até mesmo eu estar me submetendo a fazer algo que eu não quero, que eu não gosto, né? Então, eu faço um trabalho, eu trabalho com algo que eu não gosto. Foi algo que eu fiz porque meu pai queria, ou fiz porque foi que apareceu primeiro, e aí vamos supor que eu use muito a mão naquele trabalho, só que é um trabalho que eu me submeto a pessoas, e aí eu começo a ter dor na mão. E aí você vai para o modelo tradicional, vão te falar que você tem Ler, Dort, algumas coisas do tipo, mas na verdade existe uma sensação prévia de tudo isso. Então a incapacidade e a submissão entre aspas, tá? Eu estar me submetendo a algo que eu não quero fazer, vai dar essa sensação de autodesvalorização, que é o que a gente está tentando abordar aqui, esse tema, né? Que particularmente, quando eu estou com o paciente, eu não gosto de usar essa nomenclatura de autodesvalorização ou de desvalorização, porque eu entendo que no momento que a gente fala, você tá sentindo essa dor porque seu parceiro não te valoriza, ou sua mãe não te valorizou, algo do tipo, e aí parece que automaticamente tira a responsabilidade da pessoa e ela culpa o outro. Então ela já se vitimiza, julga um processo, e aí quando ela se coloca nessa posição, aí ela não tem mais chance de melhorar, porque a culpa é do outro, não é dela, né? Então, o falar autodesvalorização, às vezes eu evito com o paciente, mas para a gente explicar é a melhor maneira, né? Eu evito um pouco por conta disso, porque às vezes reforça esse certo vitimismo. Cada área do corpo vai trazer uma conotação, lógico, não tem como a gente falar todas aqui, porque senão a gente fica até amanhã. Mas, de modo geral, como essa área cerebral, o trauma que impacta ela é uma sensação de desvalorização, né? E cada área do corpo tem uma conotação, vão ter regiões que a incapacidade é intelectual, a incapacidade é de me mover, a incapacidade é de pegar algo, por conta do mecanismo físico. Porque essa área cerebral, ela comanda o nosso sistema de ação, de movimento, que é músculo, osso, ligamento, nervo, por isso que impacta essa região. Então, acho que a principal característica de uma pessoa que se sente na desvalorização, que se sente incapaz, é a dor física, principalmente dor crônica. Então, a dor crônica, acho que é o principal alerta que traz para a pessoa olhar para ela mesma e falar, puxa, eu não me sinto apto a fazer as coisas, ou me sinto desvalorizada com relação a algumas questões, me sinto incapaz de fazer algo. Acho que o primeiro alerta
pro paciente, para a pessoa, é a dor física. E aí o terapeuta, lógico, vai olhar o comportamento, vai olhar essas questões por trás, enfim, mas acho que o que traz a pessoa é a dor física. Você concorda, Thaís? Sim, sim. Esse é um dos impactos, né? O que o Thomas falou. Alguém de vocês já sabia, já tinha essa consciência de que dores físicas, dores crônicas, têm essa relação com essa sensação de desvalorização? Coloquem aí para a gente também saber se vocês estão conseguindo captar as informações. Mas esse é um dos sinais da desvalorização do corpo, né? Então, dores físicas. Um outro impacto que pode ter também, impacto na autoestima e nas inseguranças de diferentes formas. Então, por exemplo, vamos supor que em algum momento da sua vida, às vezes lá na sua infância, você recebeu algum tipo de julgamento, algum tipo de crítica em que o seu pai, por exemplo, o seu irmão, ou algum coleguinha na escola fez bullying com você, tirou algum tipo de sarro da sua cara, né? Ou às vezes você sentiu que você não era boa o suficiente, que você não era amada, que você não era reconhecida, né? Ou alguém julgou o seu corpo, ou uma roupa, por exemplo, que você estava usando. Isso pode gerar baixa autoestima. Você pode se sentir, às vezes, feia, né? Não tão bonita. Você pode se sentir inferior. E quando a gente passa pelo processo terapêutico, né, a gente consegue identificar essa raiz na infância, às vezes de quando até você estava no ventre materno. Pode ser uma sensação que a sua mãe teve também, que você acabou absorvendo. Então, esse processo, né, de desvalorização também pode ter acontecido no seu ambiente familiar lá na sua infância. E isso reflete em você até hoje. Né? Um outro ponto aqui que pode acontecer, como que pode afetar no corpo também, desvalorização estética corporal. Então, você se sente menos bonito, às vezes você se sente gorda. Que é uma Né? das causas da obesidade, do sobrepeso. Exatamente, gera o aumento de peso, gera o aumento de gordura, né? Esse processo de desvalorização estética. Vocês sabiam disso? Vão colocando aí se vocês estão identificando. Então, além do processo de dor física, e a gente pode aprofundar, daqui a pouquinho a gente vai entrar em alguns casos também, para vocês entenderem na prática, né, como isso pode se manifestar com histórias reais. Mas esse seria um outro impacto, então, na autoestima, né? Nessa questão do peso corporal, então, a obesidade está muito relacionada ao processo de desvalorização também. E o que eu observo muito também na minha prática clínica trato muitas mulheres com problemas de pele, com problemas de espinha, né? E o que eu observo? Existe muito essa questão da desvalorização, da autodesvalorização desse quadro também, que acaba intensificando o problema. Porque quando a pessoa vai lá, ela olha a mancha ou ela olha a espinha, ela entra em processo de julgamento, ela entra em autocrítica. E aí vai ficar maior ainda o medo de julgamento, vai ficar maior ainda a sensação de ataque. Né? Então, tem muita autodesvalorização também nesse processo. E quanto mais a pessoa se olha, quanto mais ela olha lá para as lesões, mais ela intensifica o sintoma por conta dessa autodesvalorização. Né? A cronicidade vem exatamente daí, né? Oi? A cronicidade dos problemas vem exatamente daí. Ela tem um impacto que faz ela sofrer algo, e aí toda vez que ela vê aquilo, ela reativa. E aí ela fica nesse ciclo de crônico, né? E aí a medicina tradicional vai chamar isso de não tem cura. Exatamente. Porque ela está sempre revivendo. Está sempre revivendo, está sempre no conflito. E aí é por isso que também um dos fatores que fazem com que a pessoa não melhore. Então, eu sempre falo que quando a pessoa para de se olhar ou ela se aceita sem julgamento, aí ela consegue, o sintoma consegue diminuir. Né? Então, é muito importante que você aceite aquelas lesões. Quando você, ou você para de olhar ou você realmente se aceita sem se julgar. Né? Esse é um dos primeiros passos que é muito importante para melhorar também. Casos de celulite também, né? Tem muita essa questão de desvalorização estética. Que mais, Thomas? A gente percebe que tudo isso vai se tornando um padrão comportamental, né? Que a pessoa ela não se torna do dia para a noite, né? Eu não dormi me achando linda, maravilhosa e acordei com baixa autoestima. É um padrão que vem se repetindo ao longo da vida. Então, a gente percebe que são padrões repetitivos, porque são padrões já estruturados no subconsciente, muito antes de hoje, né? Você estava falando que a gente vive as coisas lá na gestação, na infância, né?
Então, essas coisas, às vezes, hoje, mas eu comecei a ter uma dor, comecei a ter uma lesão de pele com 30 anos. Tudo bem, mas provavelmente esse momento é porque o seu copo de água já estava lá em cima e pingou a última gota. E aí transbordou tudo. Provavelmente o seu subconsciente já estava estruturado. Quando foi estruturado o seu padrão emocional, tudo já estava estruturado dessa maneira. E ao longo da vida você só vai engatilhando, 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 engatilhando. Chega uma hora que transborda, que você não aguenta mais. E aí, para a gente conseguir trabalhar o que você tem hoje, talvez a gente tenha que ir lá atrás, olhar o que está lá atrás, para tentar entender, para que isso que engatilha em você hoje, que te faz mal hoje, para que você possa olhar para aquilo, ressignificar, mudar a sua percepção, para que a sua resposta seja diferente agora. Então foi importante você tocar, né, nesse assunto, porque se a pessoa olhar para ela agora, né, a que está vivendo algum problema, que está nos ouvindo agora, ela vai perceber que é um padrão que ela vem vivendo, não é do dia para a noite. Ela pode ter uma dor hoje, mas ela já vem vivendo um padrão comportamental ao longo da vida. Ela pode ter uma lesão de pele, começou com 20 anos, mas já existia um padrão. E aí, a partir daquele momento que apareceu aquela lesão de pele, ela começa a olhar aquilo e começa sempre a reativar novamente. E aí o trabalho vai ser sempre em cima disso. Por isso que a gente fala, né? Vamos na raiz. É porque a gente sempre vai dar um passinho para trás para tentar entender o que está atrás mesmo, o que está embaixo, o que está sustentando o processo. É isso, por isso que a gente sempre fala, vamos na raiz, né? Sim, exatamente. Outras questões também que aparecem muito, pessoa que está com sensação de raiva, tratar a raiva, né? E aí, quando a gente vê, o que será que está por trás da raiva? Muitas vezes não é só a raiva. Quando a gente passa pelo processo terapêutico, assim, passa, né, com a técnica que eu vou mapear, o que eu identifico, por exemplo? Que em determinado momento da vida, essa mulher ela passou por um processo de traição, por exemplo. E isso gerou uma sensação de medo de ficar sozinha, de rejeição, ela não se sentiu valorizada, ela não se sentiu boa o bastante. Então, por trás da raiva, por trás do medo de ser traída, por exemplo, pode envolver sensações de desproteção, de abandono, de desvalorização, né? Então, existem questões muito profundas aí por trás das suas sensações de hoje, né? Por exemplo, desvalorização no casamento. Casais que brigam muito, ou quando a mulher ela se sente deixada de lado pelo parceiro, não sei se tem alguém passando por isso, às vezes sente que não é a prioridade do marido, por exemplo. Quando ela sente essa desvalorização, né, ou ela não se sente bonita o suficiente, o que pode acontecer? Um outro impacto aqui da desvalorização. Isso pode gerar perda de libido nessa mulher, pode afetar o ovário, toda a produção hormonal, pode ter uma baixa hormonal. Então, olha, o outro impacto aí, né, de desvalorização de casamento. Isso é muito comum também, né, Thomas? Justamente pela questão hormonal, né? Quando ela tem esses impactos, o estrógeno dela dá uma despencada, então automaticamente a gente chama de comportamento mais masculino, então a testosterona se sobressai um pouco. Aí nessa hora ela não tem prazer, não tem nada, não consegue ter filho, muitas vezes, por conta desse processo todo. Aí lá na frente, quando ela vai querer ter filho, ela já não consegue mais. Você vê que é uma cascata que vai acontecendo na vida. E aí ela chega num ponto que ela reclama, só que antes dessa reclamação já aconteceu milhares de coisas. Tudo que você trouxe pode estar somado a uma pessoa só, né? E aí ela chega para você com essa cascata de coisas. E aí o seu papel é fazer justamente esse caminho inverso, para ela ir entendendo. E a gente percebe também tudo que você trouxe, né? O que faz ela não sair disso e o que faz ela ficar ativando de novo é sempre um pouco de auto-julgamento, né? Isso. Porque ela sente medo do marido, sente medo de ser traída, enfim, mas ela se julga por isso. Em todos os processos existe um pouco de auto-julgamento. Se sentir feia é um auto-julgamento. E aí esse julgamento faz o processo não acabar, faz ela se tornar crônica, seja lá onde for, né? Qual situação de vida. Você percebe isso também? Coloquem aí se vocês estão se identificando, mas é muito isso, é o auto-julgamento, a autocrítica, a autocobrança, e aí você começa a se atacar, você começa a se desvalorizar, isso intensifica, potencializa os sintomas, deixa os quadros crônicos, né? E um outro ponto aqui também que eu vejo muito na minha rotina de atendimentos, casais que brigam muito, que brigam o tempo todo, ou às vezes relacionamento abusivo, onde a mulher às vezes tem que
abaixar a cabeça para o homem, né? Então, ela tem Submissão, né? submissão, conflito de submissão. O que pode afetar aqui? Pode afetar a região da Cervical. cervical baixa, porque tem essa sensação de submissão, de injustiça, de humilhação, né? Então eu tenho que abaixar, eu tenho que me curvar. Tenho que aceitar uma situação que eu não concordo. Eu fico quieta e abaixo, às vezes, muitas vezes, a cabeça para ele. Pode vir essa sensação. Ó, a Glaucia tá identificando. Então, dor no joelho também tem essa conotação, né? Submissão também pode vir. Vocês estão se identificando, pessoal? Vão colocando aí. Tá dando para pegar? Tá muito rápido. Essa, o Hammer falava, né, da medicina germânica, todo conflito, seja ele qual for no corpo, desde o tecido mais primitivo, endodérmico, mesoderma, ectodérmica, todos, se você tiver um conflito, seja lá onde for, essa região do cérebro vai ser afetada junto, o mesoderma branco, a substância branca. Então sempre vai vir acompanhado, é difícil alguém que não tenha dor, né? Sempre vai vir acompanhado, porque sempre, diante de um conflito, diante de um trauma, você sempre está incapaz, senão não era um trauma. Exato. Então, sempre essas regiões vão estar impactadas. Então, nós todos sempre nos sentimos incapazes em algum momento. Nós sempre fomos desvalorizados em algum momento da vida. Todos nós temos o comportamento do desvalorizado, né? Todos nós temos, porque como eu havia dito, né? Se não houvesse essa sensação, não seria um trauma, seja mesmo que o trauma for em outra região. Então, isso sempre vai estar associado, sempre. Sim. Perguntaram aí do melasma. O melasma, ele vem um conflito de ataque, de me sentir humilhada, sentir a minha imagem manchada. E o melasma também pode se intensificar por essa questão da desvalorização, da autodesvalorização. De olhar para ele, né? Oi? Olhar para ele Olhar reativo. para ele aumenta o conflito, exatamente. Então tem relação, sim. As próprias dores físicas, né? Mesmo a submissão existe, então impacta a cervical. Esse a conotação de trauma dessa região. Só que a questão do sistema musculoesquelético, ela tem uma coisa em particular, que é o próprio desvalorização local. Então, a partir do momento que eu tenho uma dor, a própria dor faz aquela região se sentir incapaz. Então, por uma submissão, eu senti dor na cervical. Mas a partir do momento que eu tenho dor, eu sinto que a cervical não é boa. Eu sinto que ela não é capaz. Tem algo errado aqui, preciso ir no médico, preciso fazer exame. Então, já reativa de novo o sistema. Às vezes você até resolve a questão da submissão. Você larga, você melhora o casamento, enfim. Mas a cervical continua doendo. E aí pode ter gente que passa por essas questões. Porque a própria dor ativa novamente o conflito. Assim como a questão da pele, quando você olha, você gera um novo ataque, uma nova desvalorização, a própria dor física ativa de novo todo o processo. E aí, por isso que fica nesse quadro de cronicidade, pela própria sintomatologia. Exatamente. Um outro ponto aqui, pessoal, vocês estão se identificando, né? Vocês estão colocando aí. Se tiverem dúvidas também, podem colocar nos comentários. E um outro ponto aqui que eu vejo muito na minha rotina de atendimentos, mulheres que têm essa sensação de desvalorização, de baixa autoestima no cuidado, em ser cuidadora, né? Então vem a sensação de não sou uma boa mãe. Eu não sei se você recebe isso no seu consultório, Thomas, mas vem muito essa questão de É o que mais não tem. me sinto capaz de cuidar dos meus filhos, não me sinto uma boa mãe. E aí a pessoa entra na autoculpa, na autocobrança da maternidade. E aí, o que eu consigo identificar, que a gente vê, né, no processo terapêutico? Eu vejo que essa mãe hoje, essa mulher, ela teve, por exemplo, uma infância onde os pais brigavam muito e ela não podia fazer nada. Muitas vezes ela via a mãe chorando ali, brigando com o pai às vezes chegava, bebia muito, chegava em casa e ela não podia ajudar, ela se sentia incapaz de ajudar, incapaz de proteger, incapaz de cuidar. Né? E aí, olha só, a causa raiz dessa sensação hoje, olha o que pode ser. Né? Eu atendo muitas mulheres que se culpam por não se sentirem boas mães. E aí a gente vê que a infância dela teve essa sensação de eu não consigo cuidar, eu não consigo proteger, né? Ou de alguma forma elas não tiveram esse cuidado, elas não tiveram essa proteção. Né? Então isso também é muito comum. As duas coisas, né? O pai agride a mãe e tal, então ela
ao mesmo tempo que ela não consegue proteger, né, essa mãe, ela não se sente cuidada pela figura masculina, que é o papel desse pai. Então, ela não tem as duas coisas. E aí, ao longo da Uhum. vida, ela vai sempre reforçar isso. Ela vai sempre ter isso. Porque como ela vira a polaridade cerebral, como a gente havia falado hormonalmente, ela também se torna um pouco mais... O estrógeno dela se torna um pouco de queda. Então, ela se torna um comportamento um pouco mais masculino. Então, por quê? Porque ela não tem o cuidado, ela vai ter que se cuidar sozinha, ela vai ser mais segura, ela vai para a vida, e tá tudo bem, legal. Ela vai conseguir fazer tudo que ela tem, porque ela começa a adotar esse comportamento por ela mesma. Mas ela não consegue que aproxime dela figuras que cuidem dela. E aí, ao longo da vida, vai desencadeando todo esse processo que a gente está falando. Baixa autoestima, falta de cuidado, sente que não consegue cuidar do outro. Então, uma questão lá atrás, né? Uma questão muito lá atrás. A maioria das questões são lá atrás. E aí ela só vai perceber aqui na frente, quando já está o foguete estourando, né? O balde está extravasando de todos os jeitos. E aí que vai ter um sintoma, vai ter uma sensação, vai ter tudo que a gente está falando. Por conta disso que ela viveu lá atrás com o pai e com a mãe. Isso é um exemplo e uma situação, né? Poderia ter acontecido... A gente pode falar de diversas situações que podem acontecer lá atrás que vão impactar hoje, né? Uhum. Exatamente. Vocês estão conseguindo identificar, gente, que está tudo conectado? Vocês estão se Tudo. identificando? Coloquem aí. Um outro ponto aqui, caso de dor lombar. A dor lombar, ela traz muito conflito de não se sentir apoiada, não sentir essa falta de apoio das pessoas próximas. E eu vejo muito no processo terapêutico mulheres que engravidam e aí depois têm um filho e ela se queixa. Meu esposo não me ajuda meu esposo não me ajuda a cuidar das crianças, eu tenho que cuidar, tenho que fazer tudo sozinha. E essa mulher desenvolve a dor lombar. E quando a gente vai tratar, identifica lá que foi exatamente depois do nascimento que essa mulher se sentiu sobrecarregada, que ela não se sentiu apoiada pelo marido. Quando a gente faz o mapeamento com a técnica, a gente identifica isso e a gente vai tratar exatamente essa raiz. E a dor, ela cessa, né? Como se tivesse tirado a dor com a mão, justamente porque a gente está indo exatamente na causa que está gerando essa dor lombar, né, Tom? Isso. A lombar, ela tem uma conotação muito da falta de apoio, e como ela é uma vértebra muito grande, ela dá sustentação para o corpo. Então, tudo que é instável, então se eu te empurrar e você vai ficar tentando se equilibrar, a lombar te mantém, ela te segura, ela tem essa função. Então, as questões da vida também impactam. Não precisa ter alguém me empurrando para a lombar ficar ali trabalhando. As instabilidades que eu vivo na minha dinâmica, no meu ambiente, também impacta essa região. E aí a gente consegue perceber, né, nesse sistema, pelo que você está falando, né, do relacionamento, existe a lateralidade. Então, pessoas destras e pessoas canhotas têm essa separação, e aí a gente consegue diferenciar. Ah, a dor é do lado direito, por que que dói o lado direito? A dor é do lado esquerdo, por que que dói o lado esquerdo? Se é destro, se é canhota, se é homem, se é mulher. Então, essas questões desses tecidos tem também essa diferenciação, né? Se eu sou destro, se eu sou canhoto, e a gente consegue direcionar aonde está a dor. Eu tenho uma pessoa de dor lombar que eu atendi, ó, que interessante. Ela sentia dor, ela falava para mim assim, ela sentia a dor, ela veio para mim no consultório, né? Ela sentia dor lombar do lado direito e doía só quando ela estava indo trabalhar, tá? E aí ela vinha, manipulava, tal, melhorava um pouquinho, daqui a pouco voltava, a mesma coisa. Aí vinha, manipulava o tecido, sempre voltava. Aí você começa a perceber, puta, não é físico. Você manipula o tecido e volta sempre igual, né? E aí esse tecido também, ele tem uma particularidade que ele começa a doer de 2 a 8 horas depois que eu solucionei o problema. Porque depois que eu me afasto do problema ou eu soluciono, o corpo entra em edema. E aí o edema faz doer, né? Então toda vez que dói, o problema não está ali, você tem que olhar para trás. Você solucionou algo, não é na hora do problema. Ah, mas por que dói sempre? Porque eu fico sempre revivendo ou tendo gatilho daquilo, né? Então a gente foi investigar e ela vinha sempre ela com o marido e doía do lado direito. Eu falei, puta, como é que eu vou falar com essa mulher, né? Ela era destra, eu falei, tem alguma coisa aí, com o pai ou com o marido, né? Alguma coisa. E aí, sempre manipulando e voltando, e ela ali. E aí, um dia o marido não entrou. Eu falei, agora vamos ver o que dá aqui, né? Vamos fazer o atendimento. E aí começamos a questionar. Eu falei, e aí
como dói na hora que ela tá indo trabalhar de manhã, eu falei, acontece alguma coisa de noite. Porque à noite ela fica em alerta, quando ela vai sair de casa, ela resolve. E aí incha, dói. Ela passava o dia com dor. Final da tarde melhorava a dor, por incrível que pareça. E aí, pesquisando ali e tal, aí ela me falou, não, meu marido, a gente nunca se deu bem num casamento e tal, mas a gente é casado, tem os filhos e tal. Falei, interessante, mas também não justifica tanto essa dor tão aguda, né? Aí ela falou, ele nunca foi agressivo, mas teve um dia que a gente discutiu e eu fui sair andando e ele me deu um soco, exatamente na lombar, né? Falei, caramba, mas seria um ataque, né? Não pegaria ainda ali. E aí ela falou, eu não consigo dormir direito, porque eu ainda tenho medo dele se tornar agressivo de novo e me agredir. E aí fizemos algumas dinâmicas já mais nesse campo, fiz algumas liberações mais sutis e tal. E aí nós fizemos a seguinte, o que eu pedi para ela, né? Ela tinha uma filha já grande que saiu de casa e uma que morava lá. Eu falei, você vai dar alguma desculpa e você vai ficar uma semana dormindo no quarto da sua filha. Vamos ver se você dorme melhor e se a dor muda de característica. E em conjunto com outras técnicas, né? Mais atuando nessa parte emocional. E aí, então, qual que era a ideia? Tirar ela do local que ela está em alerta, em instabilidade, em medo, né? Que ela fica em total alerta, para ver se quando ela se afasta disso, a questão resolve. Então, ela começou a dormir no quarto da filha, e aí ela relatou que pela manhã, não que a dor zerasse, mas a dor diminuía muito, 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 muito. Então você percebe que a questão não era física, nem a porrada, mas era o medo que ela tinha, a instabilidade que ela vivia dentro desse relacionamento. Então, é totalmente instável. E aí quando ela se afastava, né, que ela resolvia, ela inchava e doía. Então a gente tentou tirar o prévio. Ela dorme separada, num lugar longe, então ela não ativava efetivamente. Ou eu estava na mesma casa, ela ativava de uma maneira mais sutil, não tão brusca, então a resposta também vai ser menor. Então ela dormia lá, e aí de manhã ela sentia já uma melhora da dor. E aí você percebe como são as coisas. A gente tem que sempre olhar, tem que pesquisar e dar um passo para trás, dar um passo para trás, dar um passo para trás. E normalmente tem uma curiosidade também que normalmente quando vem duas pessoas, normalmente as coisas ali estão se relacionadas, sabe? E aí você tem que esperar ou pedir para a pessoa sair para a gente conversar ou esperar o momento certo, porque normalmente está associado ali a essas questões. Mas vocês estão vendo, gente, como o emocional ele vai influenciar em tudo na vida, tanto na parte física. Olha só o que o Thomas contou. Eu tenho um caso também de hernia de disco lombar. O paciente já tinha mais de 20 anos com dor. E a dor dele, quando ele chegou para mim, era intensidade 9. Então, ele se curvava e ele fazia barulho, né? A lombar dele fazia barulho. Era uma dor muito intensa, muito constante. E aí, qual que era o caso, né? Qual que era a história desse paciente? Ele cresceu em um ambiente familiar onde a mãe e o pai dele discutiam muito, eles batiam muito nele. Então, ele não podia falar, ele não podia chorar, porque ele apanhava. Ele falava, ele apanhava. Então, ele não se sentiu apoiado durante boa parte, até os 10, 11 anos, era só agressão, ele não podia fazer nada. E aí, depois, mais pra frente, na vida adulta dele, vieram mais sensações de desvalorização sexual, ele passou por vários conflitos. Então, essa pessoa, ela não se sentia capaz, ela não se sentia apoiada. Olha quantas situações que essa pessoa vivenciou desde da infância dele até os 10 anos foi só apanhando, ele não podia nem chorar, ele me falou. E aí, ele passou em processo terapêutico, ele fez 4 sessões comigo, a última foi recente, e essa dor, ela cessou para meio. Olha só. Estava totalmente relacionada a todos esses aspectos, toda essa vivência emocional que ele teve. Então, uma dor crônica de mais de 20 anos cessou com 4 sessões, justamente porque aqui a nossa abordagem a gente vai na causa, nos conflitos emocionais. Né? Então, esse foi um caso também. E ele nem imaginava, né? Oi? E ele nem imaginava o que fosse. Nem imaginava. E a gente está em acompanhamento ainda e vai entrar também no protocolo preventivo, porque o processo de manutenção também é muito importante, né, Thomas? Sim. Sempre manter esse cuidado, porque a gente sempre vai acumulando memórias, enfim.
informações. Então, manter esse cuidado emocional é muito importante. Os gatilhos vão acontecer. Exato. Não é que resolveu. Existe um processo, existe um tempo de maturação. Para o subconsciente tomar uma nova verdade, a neurociência hoje fala que são 180 dias de repetição de coisas diferentes para ele sentir algo diferente. Então, por isso que é a importância de continuar, né? Porque você vai desbloquear o paciente, ele vai sentir ótimo, mas ele vai para a vida de novo. E aí, muitas vezes, sozinho, ele não consegue fazer o que tem que ser feito de alterações, de mudança. Então, se ele continua no processo, você consegue, lado a lado com ele, né, garantir que esse processo seja mais fiel, mais fidedigno naquilo que ele tem que fazer. E aí o resultado vai ser muito melhor, né? Sim, exatamente. E tem um caso também muito interessante de dor no joelho que eu vou contar para vocês. Se vocês forem se identificando, vão colocando também, pessoal. Dúvidas também a gente responde vocês. Mas foi um caso de um trauma físico, né? Então, essa pessoa machucou jogando bola, e aí, aparentemente, do nada, ela caiu e sentia muita dor. Então, eram mais de 10 anos sentindo dor. Depois que ele machucou jogando futebol, ele acabou rompendo o ligamento, passou por cirurgia e continuou sentindo muita dor. Então, mais de 10 anos nesse quadro. E aí ele chegou para mim no tratamento. O que com a técnica eu descobri, eu mapeei, enfim, com a história dele? Que antes dele ter esse trauma físico, já tinha ali na região uma fragilidade emocional. E qual que era essa fragilidade emocional no caso desse paciente? Ele tinha muita sensação, muita sensação de submissão e de desvalorização no relacionamento que ele estava. Então, olha só o que a gente está trazendo aqui para vocês. Mesmo em casos de lesões mecânicas, de traumas físicos, podem ter também fragilidades emocionais. Então, não sei se tem alguém aqui que às vezes cai e parece que tropeçou do nada. A germânica ela fala que tirando envenenamento, né, subnutrição e hipernutrição ou trauma físico direto, tudo vem do campo emocional. Mas, mesmo assim, no esporte, na queda, eu sempre fico com o pé atrás. Porque às vezes a pessoa cai do próprio corpo. Ela cai pelo lado esquerdo e quebra a perna direita, sabe? Umas coisas assim. Então, já existe essa fragilidade. Sempre tropeça e machuca o tornozelo esquerdo. Por que é sempre o tornozelo esquerdo? Por que não é direito? Isso. Já existe essa fragilidade. Exatamente. Né? E se a gente for a fundo, então, mesmo em lesões mecânicas, é bem possível que exista já uma fragilidade emocional. É muito comum em fratura, idoso, né? Fratura de colo do fêmur. A seguinte frase: eu não sei se eu caí e quebrei ou se eu quebrei e caí. Justamente por isso. Porque não é a queda o grande fator. Né? O quadril ele tem essa conotação de sobrecarga, de carregar peso, não sei o quê. E aí o idoso, a vida inteira, você percebe, o cara carrega o mundo nas costas, carrega os filhos, carrega os netos, tudo. Chega uma hora que ele não suporta mais, o osso não suporta mais. E aí, mas o osso é frágil, mas o osso dele é frágil da cabeça aos pés pela idade. Não é só um lugar. Por que aquele lugar está mais frágil? Por que aquele lado que fraturou? Né? Você vê que, mesmo nas questões que a gente acha que são traumáticas, existe um por trás. Existe uma percepção, existe uma sensação ali por trás. Né? Exatamente. Puxando a deixa do que você falou do teu paciente, né? Ele tinha lá uma questão com o pai e a mãe lá atrás. Por que isso acontece, né? A maturação do subconsciente, né? A nossa formação emocional, tal, ela acontece de 0 a 12 anos. Então, todos os traumas, a gente vive tudo ali, naquele momento. E aí, a partir daquilo, a gente só fica engatilhando. Então, você vê, ele teve um trauma depois lá com 20 e poucos anos, ficou 10 anos com dor, mas a questão já estava maturada ali no subconsciente, só mandando os gatilhos. Toda vez que ele entrava em contato com o gatilho, o subconsciente mandava a resposta. E aí chega uma hora que não aguenta mais. Aí o tecido não aguenta mais. Né? Aí o tecido já não está aguentando mais. Explode, dói, dá uma hérnia. Sim, exatamente. Outra questão, acho que você também atende muito, né? Enxaqueca, dor de cabeça, né? Totalmente relacionada a questões de desvalorização intelectual, né, Thomas? Sim.
E é gozado, porque, o que é desvalorização intelectual? Eu não me sinto inteligente, eu não me sinto bom bastante para isso. Eu sinto que aquele cara é mais esperto que eu no trabalho. A minha nota lá tira nós 10, eu tiro 9. São questões intelectuais. Mas, em muitas vezes, você olha para a pessoa e a pessoa é o presidente da empresa. Tem 4 empresas, bem sucedido, ganha bem, tem um casamento bom. Ele fala, não, mas eu não me sinto desvalorizado intelectualmente. Mas dói minha cabeça. Aí você fala, puxa vida, é verdade. E aí a questão não é a desvalorização intelectual, mas o porquê que esse cara faz tudo isso. Quem que ele está buscando o reconhecimento? Em que momento da vida alguém desvalorizou ele no campo intelectual que agora ele precisa fazer para se sentir valorizado intelectualmente. Conscientemente ele até se sente bom o bastante, mas ele faz um esforço muito grande. Ele não para. Ele tem uma empresa, ele abre 2. Aí ele tem 2, ele abre 3. Ele tem um carro, ele quer o melhor. Ele quer o comportamento do paciente crônico, né? E aí, se você fala para ele, você tem uma dor porque é desvalorizado intelectualmente. Não soa bem para ele. E aí a gente tem que ir mais lá atrás. E aí ver o porquê que você fez tudo isso a vida toda. Para quem que você está provando algo. Porque nesse caso, por exemplo, ele se afastou do que ele é e ele está mais preocupado no campo de ser, de fazer. Eu preciso fazer para ser reconhecido. Eu preciso ter coisas para ser reconhecido. E aí o impacto é da desvalorização intelectual, mas não consciente para ele naquele momento. É algo mais escondidinho ainda. E aí, se a gente só falar de desvalorização intelectual, às vezes tem uma pessoa aí que está com dor de cabeça e não faz sentido para ela. Poxa, eu sou tão resolvida, né, com a minha profissão, sou isso, sou aquilo. E às vezes até pela profissão que a pessoa escolheu, a gente já sabe por que ela escolheu esse caminho todo. Por conta de dores infantis que estão lá atrás. Então a gente sempre vai fazer esse caminho inverso. Você falou se é comum a enxaqueca, né? Às vezes a pessoa é tão comum a enxaqueca na vida dela que ela nem vem com essa queixa. E aí a gente trabalha, atende, aí num segundo, num terceiro momento ela fala, puxa, eu tinha dor de cabeça, eu não te falei nada, mas parece que melhorou, sabe? É tão comum na vida que ela nem fala. Sim. Um outro ponto aqui que tinha ouvido falar me veio é a questão do perfeccionismo também, né? Tá muito relacionada essa questão. Então, a pessoa às vezes não teve reconhecimento lá atrás e ela vai compensar dessa forma. Então, a gente tem dois tipos de personalidade, vamos colocar assim. Então, aquela pessoa que vai lá e tem que provar que é capaz, que era o que o Thomas estava falando, aquela pessoa hiper performance, que ela vai para ação. E tem também a pessoa que acaba muitas vezes paralisando, né? Por isso, ela para evitar ser julgada, para evitar errar de novo, ela acaba paralisando. E aí vem muito também o medo de enfrentamento, processo de ansiedade, né? Olha como está tudo conectado. Perfeccionismo está muito conectado. Alguém aí tem se sentido assim? Um outro ponto aqui também, uma outra manifestação da sensação de desvalorização, a indecisão e o cansaço, fadiga. Por que será que está envolvido nessa questão de indecisão, né? A pessoa às vezes tem muito medo de fazer escolha, ela não se sente à altura para fazer uma boa escolha, para tomar uma decisão. Por que ela faz isso? Fica para todo lado, né? Normalmente são pessoas que têm muito projeto, mas não realiza nenhum. Projeto e não realiza nenhum. Ela fica perdida. E aí altera o ciclo do cortisol, cansaço, fadiga. Baixo cortisol, o cansaço, vem a fadiga, né? Eu vejo muito na minha rotina de atendimento essa pessoa que está totalmente indecisa se ela separa ou não separa, separa ou não separa, separa ou não separa. Ela fica nessa indecisão, porque às vezes ela pode já ter passado por uma experiência em que ela não teve tão legal, eu vi esse medo de será que eu separo? Será que eu fico junta? Então essa indecisão de não saber qual direcionamento tomar também gera muito esgotamento. Né? A pessoa entra em conflito, baixa o cortisol, vem o cansaço, vem essa indecisão constante, para às vezes evitar uma frustração, né? Para evitar fazer uma escolha. O corpo, tudo que acontece no corpo é por um propósito. Nada é para te matar, nada, é tudo para te manter vivo. Então o que acontece? Você fica tão indeciso, não vou para cá, você gasta tanta energia que o teu corpo faz, opa, ele te joga lá para baixo, você perde toda a energia, você fica fadigado, para que você dê um start novamente, ó.
calma, para aqui, olha, e agora acha o caminho. Então, a fadiga excessiva é exatamente para isso. Para você olhar e falar, agora eu não vou correr para lugar nenhum, porque eu não tenho força, eu tenho que parar, e aí agora eu consigo tomar o caminho certo. Mas no mundo atual não é assim, né? O cara vai fadigado mesmo, vai trabalhar, e continua. E aí até o corpo não aguentar mais. Sim. Tem mais algum caso? A gente falou então aqui até agora, vamos fazer um resumão, né? Como pode afetar? Então, na parte física, processos de dores, né? Dores físicas. A gente falou também da questão da baixa libido, né? Que pode alterar toda essa produção de hormônio. Cansaço, ganho de peso, o que mais que a gente falou? Processo de baixa autoestima, né? E aí pode afetar de diferentes formas. Medo de julgamento, timidez, né? Que a gente estava falando aqui, o perfeccionismo, processo de indecisão, que é o que a gente estava conversando um pouquinho agora. Tem algum outro caso, Thomas, que você separou? Alguma outra questão antes da gente entrar na solução? As questões comportamentais, né, dessas questões de desvalorização, qual que é o propósito, né, dentro da natureza? Normalmente, você foi tão desvalorizado em um momento da tua vida que você se torna hipervalorizado num segundo momento. Então, são pessoas que comportamentalmente, tudo dela é o melhor, é mais, ela é toda... Se você for na... Inclusive, coisas físicas, né? Então, tudo é melhor, você vai conversar com a pessoa, não, mas você já fez isso? Você tem um carro, mas você já viu o meu carro, sabe? São pessoas que se hipervalorizam, e a hipervalorização, ela vem porque em algum momento foi muito pequeno, muito desvalorizado. Então, o corpo, ele adota esse comportamento para que você não retorne aquela dor da desvalorização. Então, você se torna performático, perfeccionista, e tudo em você é grande. Ou nesse modelo positivo, ou até mesmo no sofrimento. Aí você vai conversar com a pessoa, você vai falar, puta, tô com uma dor no joelho. Ah, mas você não tem a dor que eu tenho nas costas, sabe? Até no sofrimento, ela é hiper. Inclusive nas questões ruins. Então, a hipervalorização, ela vem de uma desvalorização. Então, pessoas muito desvalorizadas na infância, em algum momento, elas se tornam essa hipervalorizada, né? Por externos, lá dentro dói, lá dentro é vazio, lá dentro é diferente, tá? Os consultórios são cheios disso. É sempre uma Isso. compensação do corpo. É o que a gente fala falando, que a gente fala, que a gente traz muito. O sintoma não vem para atacar. Ele sempre vem como uma solução biológica. Nada na natureza é doente. Tudo é biologicamente significativo. E o que a gente trouxe aqui, então, essa questão dos sintomas, e agora é muito importante a gente entender a solução, né, Thomas? O que a gente pode fazer, então? O que você pode fazer se você sente com isso? O que você pode fazer para melhorar? Então, existem algumas coisas que você pode fazer. E um ponto muito importante é você trazer realmente a valorização. Então, você se colocar como prioridade. E você pode olhar a sua história sobre uma outra perspectiva, se você quiser, né? E é o que muita gente fala aqui, quando você olha por uma outra perspectiva, o seu corpo ele também passa a reagir de uma forma também. E além disso, além de tratar, você também acaba alterando a sua percepção e você evita problemas futuros. Então, trazer essa valorização, essa mudança de percepção da sua história, né? Que mais? Olhar mais para as suas conquistas e não tanto para os seus defeitos, né, Thomas? Que são Tudo que foi passado, provavelmente, traga uma consciência. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela está vivendo dessa maneira. Nem sabe que ela sente uma desvalorização. Então agora ela pode olhar e se conectar consigo mesma, né? Porque não é fácil. E às vezes ela precisa de uma ajuda externa. Às vezes ela precisa de alguém do lado dela. Mas acho que o primeiro passo é tentar conectar consigo mesmo. Porque às vezes você pergunta a pessoa, mas quem é você? Ela nem sabe falar. Ela não tem essa conexão com ela mesma. Então, se existir, seja lá como for, mas uma conexão interna, uma conexão consigo mesma, quando você se conecta com você, você enxerga você, você começa a não buscar mais fazer coisas para ser valorizado. Você começa a não buscar mais ter coisas para ser valorizado. Você começa a se valorizar primeiro. Então você não busca mais valorização externa. Com tudo isso, logo você não vai se sentir desvalorizado. Você não está buscando uma valorização externa.
você já tem essa conexão, você já consegue essa conexão consigo mesmo. Né? Quando você faz muito e tem muito para buscar algo externo, você sempre vai ter isso dentro de você, essa desvalorização. Então, o primeiro passo é se conectar, de alguma forma, com você mesmo. Você gosta, quem você é, agradar você, o que você quer, né? E começa isso com ações simples também no dia a dia. Às vezes, vai numa festa ou em algum encontro, coloca uma música que você realmente gosta, escolhe no restaurante uma comida que você realmente goste, o sabor do suco que você gosta, né? E não para agradar alguém, então para agradar você, comece a fazer as suas próprias escolhas, né? É o que o Thomas estava falando, essa conexão com você, né? Com os seus gostos, isso é essencial. E você reconhecer o seu valor, né? Reconhecer as suas potencialidades, as suas qualidades. E aí, com isso também, você não se compara, né? Você evita essas comparações, porque você está conectado com você em essência. Então, esse é um ponto muito importante. E eu falo sempre também para os meus pacientes a autoaceitação e o auto-perdão, né? Então, você tem que se aceitar sem julgamento para que você elimine o julgamento, para que você elimine, enfim, essa questão de comparação. Então, você precisa primeiramente se aceitar, né, como você é sem julgamento. Então, essa conexão com você, essa aceitação e o auto-perdão também, muito importante. Desenvolver esse amor próprio. E se você realmente precisar de ajuda, porque muitas vezes a gente precisa de ajuda, não consegue fazer isso sozinho. Passar por um processo terapêutico realmente, tratar exatamente a causa que está te bloqueando, que está te travando, que está gerando essa sensação hoje em você. Né? Entender por que essa sensação foi ativada, né? O que está acontecendo com o meu corpo. Então, o processo terapêutico também é muito importante para quem quer melhorar. Né? Todos nós precisamos, né? Sim. De um processo terapêutico, porque sozinho é difícil. Sim. Você vai saber que você está puxando o que você falou no começo, você vai saber que você está no caminho certo, se conectando consigo mesmo, né? Você falou, vai lá e toma o suco que você gosta, come a comida que você gosta, compra algo que você goste, mas por você. Você vai perceber que você está nesse caminho quando você for naquele restaurante legal e você for pela comida gostosa porque você é merecedor daquilo. E não porque você precisa tirar uma foto, porque vão ver você ali. Né? Não porque você vai comprar algo de marca falsificada para dizer que você tem algo para ser reconhecido no meio ambiente. Mas você compra porque é uma marca boa, porque é confortável para você, porque você gosta, por ser merecedor. Não para ter algo, não para fazer algo. E aí, quando você perceber isso, é que você está nesse caminho interno, que você está nessa busca. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não é fácil para ninguém. Mas é uma escolha. A partir de agora, você tem uma escolha. Né? Você não está mais a Deus dará no automático. Você tem uma escolha. Por tudo que a gente passou aqui, agora você é consciente. Então, você tem uma escolha. Não dá para ficar de braço cruzado, só reclamando. Senão você é uma vítima e não tem mais escolha. Exatamente. Né? Isso aí. Se você tem alguma dúvida, o que a gente tinha para trazer hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma questão também, eu e Thomas, a gente está disponível. Podem mandar mensagem, né, no nosso direct. Fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado, né? Essa consciência é muito importante também para a mudança. Thomas, é isso aí. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Não, queria agradecer só. Agradecer estar junto, né? Sempre um prazer estar junto com você, falar junto com você. Agradecer quem nos acompanhou. Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no meu Instagram, no seu. A gente conversa, a gente se comunica e a gente tenta responder da melhor maneira possível. Agradecer essa oportunidade e que todos que sentiram, que entenderam, conscientizaram, e aí se quiserem, compartilhe com pessoas que possam se beneficiar de tudo isso. Porque daí a gente cresce, né? Cresce esse meio, essa forma de enxergar, cresce esse novo formato, esse novo modelo de terapia, tudo cresce. E aí todo mundo se beneficia, mais pessoas são embutidas e ajudadas nesse processo todo. Com certeza. Thomas, gratidão, viu, pela sua participação. Obrigada a todos pela presença, viu? Obrigado. E até a próxima. Teremos mais encontros aí nas próximas semanas. Thomas, obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, um abraço. Pessoal, um abração. Tchau, tchau. Tchau.